Olá, eu sou o Ramon, sócio fundador da TES, implementador de agentes de IA e automação. Meu objetivo aqui é torná-lo um bom implementador de agentes, para que você possa criar automações não só para você, para o seu dia a dia, para suas tarefas pessoais e profissionais, mas principalmente profissionais, mas também possa difundir isso na sua empresa ou mesmo vender para terceiras, empresas terceiras, né, oferecendo isso para o mercado. Seja como for, eu vou passar aqui por 8 disciplinas. A primeira, a gente vai trabalhar boas maneiras de identificar essas oportunidades, né? Essas tarefas, esse processo operacional que você pode automatizar ou usar um agente de IA generativa. E nas outras disciplinas, eu vou passando por cada tipo de agente. Eu vejo 6 tipos principais de agentes que eu já vou mostrar aqui. Mas isso, até deixando claro, o foco é no mundo corporativo, né? É para implementação na empresa. Então, eu estou falando aqui de coisas do mundo real, que a gente já está vendo, que a gente já está implementando, né? Seja eu ou o meu time, né? E vários clientes no mercado, seja, né, outros implementadores de agentes que eu acompanho por aí. Então, assim, está falando de coisas que de fato vão mexer o ponteiro, né? Seja aumentando a produtividade, reduzindo o custo da empresa ou aumentando a receita. Beleza? Então vamos lá. Qual é o primeiro tipo de agente? Deixa eu chegar um pouquinho aqui para o lado. Que agente você diria que é esse aqui? Esse é um agente de chat, né? É o mais tradicional, o mais óbvio. Com ele, você pode conversar com o seu agente para que ele te ajude, né, a tomar a decisão, a fazer aquela atividade que você quer fazer. Então, agente de chat, a gente vai passar aqui por alguns exemplos dentro da própria TES, que é a plataforma de IA generativa para a empresa, onde você consegue facilmente criar agente. E depois eu vou mostrar como integrar isso, por exemplo, com o WhatsApp, que é o caso mais demandado, né, o que eu mais vejo, recebo de pedidos aqui, é, são com esses agentes de chat integrados no WhatsApp. Mas mesmo quando você integra, você pode ir complicando, né? Então, você pode ir passando por, eu quero fazer um log de todas essas mensagens. Então, já tem que configurar uma base de dados. Eu quero poder configurar para que o agente tenha memória, né? Isso a gente espera, para que o agente lembre das mensagens anteriores, por exemplo. Então, a gente já vai adicionando mais uma coisinha. Mas agora eu quero que ela possa receber e responder áudios. Mais uma configuração. Receber imagens, até vídeos. Então, isso tudo vai complicando a nossa automação, vai tornando ela mais robusta, mais bacana também, né? Mais difícil de mexer, mas muito mais bacana. Então, aí eu vou gradualmente mostrando exemplos reais, cada vez mais complexos, apenas do agente chat. Passando do agente de chat, nós temos os agentes acionados por evento. Olha aí a manivela, assim, tudo isso gerado por IA generativa, obviamente, né? Então, nesse caso, o que é um agente acionado por evento? Eu preciso definir o gatilho, né? Então, eu que vou acionar a automação. O ser humano vai acionar aquela automação. Seja alimentando uma pasta no Google Drive, seja apertando um botão numa planilha de Google Sheets, né? De alguma forma, eu tenho que definir aquele gatilho para que aí sim a automação, o agente de IA possa rodar. Então, aqui a gente vai fazer casos fantásticos, porque só um exemplo para já ficar tangível isso, a, a IA generativa teve a capacidade de emular uma habilidade muito boa do ser humano, que é escutar e entender aquilo que está escutando, né? Então, a capacidade da IA hoje de transcrever áudios, né? Os áudios de vídeos, ou áudios até mesmo de imagem normal. Então, nesse caso, a gente vai tratar aqui desses agentes para fazer transcrição de reuniões, por exemplo, para fazer transcrições de áudios, até de WhatsApp também, por aí vai. Então, eu vou acionar, ela faz a transcrição e depois até a gente vai tratar de otimização, ou seja, não só fazer a transcrição, mas pegar essa transcrição, trabalhar, fazer um resumo, ou se for uma reunião comercial, dar uma nota de qual a qualidade dessa reunião de acordo com uma metodologia de venda. Ou então, qual é a nota que esse entrevistado, esse candidato teve nessa entrevista, analisando a transcrição dessa conversa, inclusive usando IAs generativas capazes de distinguir a voz de cada pessoa e separar de uma ordem, no time coding que se diz, de uma ordem
cronológica, beleza? O terceiro tipo de agente são os multiagentes sequenciais. Então, essa imagem aí está bem clara, né? O que são os multiagentes sequenciais? É quando eu defino um cargo claro, funções e atribuições específicas para cada agente. E aí eu ponho eles em sequência para trabalhar. Exemplo, responder tickets de suporte para uma faculdade, como a FMA. Então a gente tem, por exemplo, a Maria, que vai responder os tickets. E eu posso ter um outro agente em sequência que vai ser a IA supervisora, que vai entender a resposta que a Maria está dando para saber se algum caso crítico vale acionar um ser humano, ou então se já posso fechar o ticket porque já foi resolvido, ou então eu poder fazer uma análise de sentimento. Tem diversos casos de uso, aqui é só um exemplo, vou passar por vários deles, mas para vocês entenderem o que são, né, multi-agentes sequenciais. Eles não têm muita dependência entre um e outro. Um vai rodar, depois o outro vai rodar. Né? Mesmo que a Maria dê uma resposta ruim ou errada, ou mesmo que não dê uma resposta, a supervisora vai rodar e vai entender. Então, até bom nesse caso, mesmo que a IA não consiga dar uma boa resposta, eu já posso ter a supervisora de olho nisso, né? Ou não consiga dar uma resposta, já tenho ela de olho nisso para resolver a situação. Beleza? Então, agentes sequenciais, a gente pode ter 2, 3 ou 10, que seja. O mais importante aqui é entender que o fundamental é definir claramente cargos e atribuições, porque aí o seu prompt fica simples, não precisa ficar integrando com 1000 coisas, você não tem aquele agente que se propõe a resolver tudo. Né? Isso sempre vai ser muito complexo de ter e vai ser mais ainda complexo para fazer manutenção e gestão e melhorias desse agente. Tá? Então, fica no simples. É como uma empresa funciona, né? Cada um com seu cargo, sua atribuição. Eu mesmo já vivi isso. Quando eu tinha que fazer 1000 coisas ao mesmo tempo, é difícil, a minha entrega, a minha produtividade era mais baixa. Quando eu estou focado em uma única coisa, eu consigo fazer muito melhor ali, né? Uma coisa de cada vez. Então, essa é a ideia dos agentes sequenciais. Essa aí é uma outra imagem também que eu achei bonita para descrever esses agentes sequenciais, né? Então, você escolhe a que você quiser. Agora a gente vai para um outro tipo de agente, que são os agentes autônomos. Tá? Esses sim, o que significa um agente autônomo? Na minha visão, o agente autônomo ele tem o input automatizado e o output é automatizado também. Ele de fato executa algo, né? O output é automatizado. Então você não precisa acionar nada. Você vai integrar com alguma coisa e ela vai ficar, né, lendo essas informações que chegam de determinada plataforma, processando isso com a sua inteligência e tomando uma decisão, seja criando uma tarefa no CRM, seja acionando, até ligando para alguém, isso pode ter, né, ou criando um relatório, executando algo e salvando em determinado lugar, enfim, aí as ações são infinitas de acordo com cada agente. Mas enquanto a gente está aqui conversando, o agente está rodando e fazendo o que ele foi, né, definido para fazer, de acordo com o responsável dele. Por isso que, nesse caso, é importantíssimo que, independente do que esse agente faça, que você tenha um relatório sendo criado por esse agente, para que você possa monitorar o que ele fez, né, e tenha segurança e possa ficar tranquilo, né, enquanto a gente está aqui assistindo um vídeo, está rodando, depois você vai poder validar e saber o que aquele agente fez ou não fez, né? Um outro tipo de agente são o agente multimodelos. Então aqui, essa imagem acho que ilustra bem porque o processamento dos agentes multimodelos são em cascata, né? Por que isso? Tecnicamente falando, o processamento é em cascata e há uma forte dependência. Exemplo, eu fiz um teste recentemente, pedi para o GPT resolver uma questão de lógica. E depois eu pedi para o Gemini, que é um outro modelo de IA para texto, né? Um LLM. Depois o Claude, por exemplo. Aí tem o Llama da Meta. Tem dezenas. Beleza. Quando eu mandei cada agente resolver a questão de lógica, a taxa de acurácia, de acerto
desse agente, era difícil estar próxima de 100%. Eventualmente ele errava, né, aquele modelo errava a resposta. Quando eu peguei e falei, olha, beleza, Gemini, essa aqui é a questão de lógica, resolva. Llama, essa aqui é a questão, resolva. Claude, essa aqui é a questão. E aí depois eu pedia para o GPT, por exemplo, ó, resolva essa questão de lógica, mas pegue a resposta desses outros 3 modelos e tome uma decisão final sobre a sua resposta daquela questão. E aí eu consegui chegar numa taxa de 100% de acerto. Isso com base estatística, né? Então, isso é o modelo em cascata. Depende fortemente um do outro ali, mas para que você possa compilar esses resultados e chegar numa resposta final. Dessa forma, o processo ele é mais custoso, naturalmente. Eu botei aqui nesse exemplo 4 modelos, esse é até um exemplo simples, dá para a gente ir para casos bem mais complexos, para analisar imagem, analisar vídeo, fazer transcrição, depois combinar com outro modelo, fazer várias transcrições de diferentes modelos, depois combinar isso, fazer uma transcrição final. Enfim, aí dá para viajar, mas claro que isso aumenta o custo, mas aumenta muito a qualidade. Você vai botando em camadas, né? Então, cada modelo, você não tem um modelo que é muito melhor do que todos em tudo, né? Você vai naqueles rankings, você vê que alguns são melhores em umas coisas, outros em outras e tal. Então, quando você vai sobrepondo eles, fazendo em cascata, aí sim você vai ter a melhor qualidade possível. Então, para isso que a gente usa em casos bem robustos, bem avançados, ou que a empresa, por exemplo, um caso de empresa de óleo e gás, um processo, né, de uma empresa de óleo e gás, uma empresa de energia, uma empresa de distribuição, empresa que tem altíssimos custos naquele processo. Então, mesmo que fique mais caro aqui, ainda assim vai valer muito a pena, porque eu estaria economizando, às vezes, né, milhões, às vezes bilhões de reais naquele processo, tá? Então, esse é um exemplo muito bacana. E, por último, os multi-agentes autônomos. Esse é um caso muito bacana, porque eu consigo, uma vez que você vai evoluindo, né? De forma gradativa, você chega aqui nesse tipo de agente, porque ele depende dos outros agentes que eu falei aqui. Você vai resolvendo, vai otimizando, vai melhorando, vai criando familiaridade com esses agentes, eventualmente você vai chegar, e a minha ideia é que depois dessas 8 disciplinas você chegue aqui, que é tendo vários agentes autônomos se comunicando e tomando as melhores decisões. Então, um agente ele vai saber quando tem que acionar um outro agente. E ele vai lá, chama, pega aquela resposta e continua o seu trabalho. E por aí vai. Ele vai... você vai adaptando até no prompt, dá para fazer isso. Você vai deixando claro quais são os recursos que ele tem. E dentre esses recursos pode ter um ou mais agentes para ele acionar. Entende? Inclusive explicando que inputs são necessários para que aquele agente rode bem. Aí você tem esse conjunto de agentes autônomos fantásticos para você configurar para que eles resolvam um processo enorme, às vezes, na empresa. Né? Você pode criar squads de agentes de IA para trabalhar com uma missão. E aí deixa de ser até objetivos mais micro e você dá uma missão, algo maior para eles cumprirem. Isso é um exercício muito legal. Então dá para chegar nesse nível e essa é a minha meta com vocês. Essa é até outra imagem, muito bacana. Vários agentes autônomos rodando e se comunicando entre si, né? De novo, você escolhe a melhor. E aqui é até um bônusinho. Isso aqui para mim é algo que ainda eu não vejo acontecer, né? Eu não vejo acontecendo, acho que está longe ainda. Que é de fato, eu botei a mãozinha aqui, que é de fato a IA sendo capaz de falar, cara, aqui chegou no momento que esgotou, né? Minhas possibilidades de decisão se esgotaram, eu preciso acionar, eu preciso chamar meu responsável, meu ser humano que me criou, para que ele possa me dizer como eu posso seguir, para que eu e outros agentes possamos seguir na nossa missão. Aí eu estou falando assim, é claro que você consegue até simular ou então brincar com isso hoje,
Mas na prática, você botando isso para, de fato, gerar valor para a empresa, aí eu acho que a gente está um pouco distante, mas é algo que eu quero que aconteça, né? Na minha visão como implementador de agente, dono de empresa, eu quero que a gente possa chegar nesse fictício sétimo agente, tipo 7 aqui, né? Agente consciente, com muitas aspas, tá? Então, nesse caso, eu vou deixar aqui como uma provocação, quem sabe até o final das gravações isso seja possível, né? Essa revolução está acelerada, absurdamente acelerada, então, de repente, chegando nas últimas disciplinas, isso já é extremamente factível, já estou trabalhando nisso, hoje eu ainda não tenho, né, nenhum agente desse tipo,